Oi. Olá, boa noite, tudo bem, turminha? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso assunto de energia, tá? Eu pedi que vocês lessem na última aula, né? E fiz os exercícios, corrigi os exercícios que eu tinha passado, todos teóricos, tá? Hoje nós vamos dar mais ênfase, continuando a energia mecânica, explicando tudo o que acontece com a energia mecânica e vou passar exercícios agora já numéricos com a utilização da fórmula de energia cinética, energia potencial e no total energia mecânica, tá? Vou pedir também que vocês façam a leitura da OE que vocês receberam, das orientações de estudo da SEDUC, das páginas 10 até a página 17, o primeiro parágrafozinho. É todo um assunto teórico, porque vai descrever uma usina hidroelétrica, uma usina termoelétrica, uma usina nuclear. E aí é bom vocês terem conhecimento, porque é cultura isso, tá? A gente pode falar, pode ser que tenha alguma questão algum dia, em alguma prova que vocês façam, que se refira a uma dessas usinas e vocês terem conhecimento do que trata uma usina hidroelétrica, o que faz? Hidro, água, elétrica, então transforma a água em energia elétrica. Termoelétrica, o que é? É uma energia térmica que é transformada em energia elétrica, certo? E a usina nuclear que a gente tem aqui em Angra, né? Lá em Angra, né? Mas é no Rio de Janeiro, por isso eu acho assim tão íntimo da gente, aqui em Angra, tá? E que a gente tem as usinas nucleares lá e o que é processado lá naquela usina nuclear. Então, tudo isso nós temos na apostila que vocês receberam, na OE, de Física, tá? Do NEJA, das páginas 10 até a página 17, o primeiro parágrafozinho. Depois já começa o conteúdo da próxima aula, tá? Que aí, do próximo conteúdo, que é impulso e quantidade de movimento. Só que a gente não vai tratar disso agora. A gente vai terminar essa aula, tá? Então, energia mecânica. Vimos que as energias cinética e potencial se juntavam, tá? Para formar a energia mecânica. Então, a energia mecânica é a energia cinética somada a potencial, e seja ela potencial qual for. Pode ser a potencial gravitacional, pode ser a potencial elástica, tá? Nós teremos exercícios, vocês verão que teremos a oportunidade de trabalhar energia cinética e energia potencial gravitacional, e a gente tem que levar isso em consideração, que a soma das duas no mesmo corpo, eu estou fazendo um sistema isolado, né? Esse sistema isolado é porque não sofre interferência do meio exterior. E aí, essa troca de potencial em cinética e vice-versa acontece naturalmente. No sistema isolado, quando uma perde, um corpo perde velocidade, ele perde energia cinética. Essa energia cinética é transformada em energia potencial. Sempre. Toda. Se a cinética perdeu 2 joules, nesse sistema, a gravitacional correspondente ganha esses 2 joules. Então, o que diz no sistema isolado? A energia mecânica se conserva. Então, a energia mecânica do início vai ser exatamente a energia mecânica do final, a do meio do movimento. Tudo vai se manter, a energia mecânica. Então, a soma da potencial com a cinética vai ser sempre a mesma, num sistema isolado. Então, é esse o princípio da conservação da energia.
nós temos que, num sistema isolado, quer dizer, não há perdas para o meio exterior, a energia mecânica se conserva. Então, o que eu quero dizer? Que ela se mantém, quando a gente diz energia mecânica se conserva, a gente fala em que ela se mantém do início ao fim, sempre com o mesmo valor. Então, se a energia mecânica é a soma das energias cinética com potencial, eu tenho que saber que essa soma vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, no início deu 12, cinética mais potencial deu 12. No meio, se é o sistema isolado, se vale esse princípio da conservação, então no meio do trajeto a energia mecânica continua 12, no final continua 12. Então, se há perdas de um lado, há ganhos de outro. Então, se uma ganha, a outra perde, na mesma proporção, no sistema isolado, tá? Então, não podemos esquecer isso. Recapitulando, energia cinética é mv² sobre 2. Energia potencial gravitacional é mgh. E energia potencial elástica é kx² sobre 2. Aqui, a metade do produto da massa pelo quadrado da velocidade, a potencial gravitacional, a massa multiplicada pela aceleração da gravidade, multiplicada pela altura aonde o corpo se encontra. E aqui, a potencial elástica depende de quem? De mola. Então, esse aqui depende de quê? De movimento. Esse daqui depende de quê? De altura. Certo? Essa energia aqui é uma energia que depende de altura. E essa aqui depende da mola. Então, K é a característica da mola, tá? É uma constante elástica referente àquela mola, que é a capacidade da mola contrair e distender, tá? E o X é a deformação que ela sofre. Então, nós estamos trabalhando só com isso. Vamos ver isoladamente cada um dos exercícios para usar a formulazinha direitinho, para vocês poderem fazer a lista de atividades que eu vou passar, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Primeiro exemplo. Um corpo de massa 5 quilogramas percorre um trajeto com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Quero saber qual é a energia cinética que ele adquire nesse trajeto. O que eu preciso? Preciso da fórmula mv² sobre 2. Então, a cinética vai ser massa 5, velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho a cinética vai ser 5 vezes 3.600 por 2. Pedro? 5 vezes 3.600, 5 vezes 3.600, 30 vão 3, dá 18.000, divididos por 2, 9.000. E a unidade trabalhada é joule. Eu queria que você fizesse 0, 0, 5 vezes 6, 30, vão 3, 15, 3, 18. Tá certinho? Então, a energia referente a esse movimento, então, é um exercício de movimento, o corpo está
com uma velocidade de 60 km por hora, ou seja, ele está em movimento. Esse corpo tem 5 quilogramas, tá? E aí para calcular a energia possível que existe aí nesse corpo, é uma energia cinética. O segundo exemplo, eu vou colocar como se fosse um corpo de 5 quilogramas, é o mesmo corpo. Ele agora está a uma determinada altura. Ele cai de uma altura de 20 metros. Ele é deslocado para cima e é solto, tá? A gente solta esse corpo, não joga, ele não tem velocidade inicial, ele é solto, ele sai do zero, ele é só largado. E aí o que a gente tem? Energia potencial gravitacional. Por quê? Coloquei altura, eu vou trabalhar com energia potencial gravitacional. A fórmula é mgh. Então, energia potencial gravitacional vai ser 5. E aí, quanto é G? G é unidade padrão, tá? Não precisa ser dado, a gente já tem que saber, mas vou acrescentá-la aqui. Ela é aproximadamente igual 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 50 vezes 10 vezes 20. 10, 1, 2, 5 vezes 2, 10. 1000 joules. Então, esse mesmo corpo, quando é abandonado, quando é largado de uma altura de 20 metros, ele adquire uma energia potencial de 1000 joules. Essa energia está dentro dele, está contida dentro dele. Ele não precisa de nenhuma força exterior para entrar em movimento. E aí, nesse momento em que ele cai, ele adquire velocidade. É aí que surge a energia mecânica. Foi daí que perceberam que se ele cai pela atração da Terra, expressa por essa aceleração da gravidade, mas quando ele é atraído pela Terra, que ele parte lá daquele ponto mais alto que está sendo a trajetória dele, ele vai adquirindo velocidade até atingir o solo. Então, essas duas coisas, o que vai acontecendo com a potencial gravitacional? Ela era máxima lá em cima. Máxima por quê? Porque ele foi capaz, por si só, sem depender de ninguém, de cair. Ele, solto lá em cima, ele cai, ele sofre a queda. Então, por isso, ele tem essa energia armazenada. Então, ela está armazenada nesse corpo e, por isso, ele descreve aquela queda. Então, a energia potencial gravitacional que ele tinha era essa. E aí, nesse momento, lá de cima, ele não tinha velocidade nenhuma, ele não tinha energia cinética nenhuma, certo? Ele só tinha energia potencial. A velocidade dele lá em cima era nula. Então, nós temos... Posso apagar? Vou falar, então, agora no terceiro exemplo. Este que vai tratar de energia mecânica. Então, eu tenho um corpinho aqui que está... Só um minuto. Vou apanhar uma régua. Esse corpinho que está a uma certa altura do solo. Aqui é o solo, aqui é o chão. Ele
Quando ele está aqui, ele possui o quê? Energia potencial gravitacional, nesse caso, porque depende de altura, máxima. É ela que faz ele cair. Ela está armazenada nele e puxa ele para baixo. Essa energia faz ele se movimentar. E aí ele começa a descrever esse movimento. Quando ele chega aqui num determinado ponto da trajetória dessa queda, independente de que ponto ela seja, aqui vamos botar A, aqui um ponto B e aqui um ponto C. O C está no solo. Então aqui, quando ele chega aqui, ele tem energia cinética e tem potencial gravitacional. Ele tem as duas. Quando ele chega aqui no ponto C, que ele está no solo, qual é a potencial gravitacional dele? Aqui a cinética é nula, ele não tem velocidade, é zero. Quando ele chega aqui, qual a potencial dele? Gravitacional, zero. Ele não tem mais altura. E a cinética é máxima. Então, nesse sistema isolado, onde nós dizemos que não há interferência do meio exterior, não há resistência do ar, não há nada que faça entre ali para também atrapalhar ou favorecer o movimento. O que a gente diz? A energia mecânica, esse é o sistema isolado, em A é igual à energia mecânica em B, que é igual à energia mecânica em C. Isso num sistema isolado energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B, que vai ser igual à energia mecânica em C. Isso é o princípio da conservação de energia. Se o sistema for isolado, se não houver perdas com o meio exterior, diz o princípio, a energia mecânica se conserva em todos os pontos desse movimento, dessa trajetória. Então, por conta disso, nós temos... Posso apagar? Vou apagar o quadro, hein? Que eu vou repetir isso aqui. Então, no ponto A... No ponto A... Eu tenho o quê? Energia mecânica em A vai ser energia potencial gravitacional máxima, mais energia cinética, que é zero, vai dar energia potencial gravitacional máxima. No ponto mais alto, então, só existe energia potencial gravitacional. A cinética não existe, por quê? Porque ele não estava em movimento. Num determinado ponto B, que eu não sei da trajetória, não é obrigatório ser no meio, não. Num determinado ponto qualquer da trajetória, a energia mecânica em B vai ser a energia potencial gravitacional de B mais a energia cinética em B. Quando nós chegamos no solo, que é o ponto C, no solo, no ponto C, que é o solo, a energia mecânica em C vai ser energia potencial gravitacional é nula, não tenho mais altura, a altura é zero, então a energia potencial gravitacional é zero, mais energia cinética é máxima. Certo? Então é isso que fala o princípio da conservação de energia, onde nós temos envolvidas potencial gravitacional e energia cinética, ou ainda, podemos ter um outro exemplo que eu vou fazer aqui. Esse era a queda de um corpo é abandonado a uma certa altura do solo. O que acontece com ele?
Por ele ter energia potencial gravitacional armazenada, ele cai, criando então o que ele vai perdendo de potencial gravitacional vai sendo transformado em energia cinética. Até que, quando ele chega ao solo, ele não tem mais gravitacional, é nula, porque não tem altura, acabou a energia potencial gravitacional. E aí a energia cinética é máxima. Temos então o quarto exemplo, que aí eu posso fazer, e aí é outro exemplo, é quando envolve cinética e mola. Então aí nós vamos ter uma mola presa aqui numa parede. Aqui tá a mola. E um corpo, um bloquinho em movimento que se aproxima da mola. Aqui está o meu bloquinho. Ele vem assim com uma velocidade V. Então ele tem o que nesse momento? Nesse ponto A? Nesse ponto A ele tem o que? Energia cinética. E aí, quando ele se aproximar da mola, nós vamos ter o quê? A mola não tinha nada. Tava ali quietinha, a mola, linda, maravilhosa, sem distender nem contrair. Mas quando ele chega com a velocidade, ele bate na mola. O que ele faz? Ele comprime a mola. Então a energia cinética dele vai ser transformada. E aí, ó, seria isso, ó. E a mola ficou toda apertadinha. Em vez de ela estar normal, no estado normal dela, sem interferência de ninguém, ela vai ficar toda espremidinha. Então, essa deformação que a mola sofre é o tal X. Então, parte da energia cinética é transformada em potencial elástica. Mas, se a gente for verificar, a energia mecânica é a mesma. Se o sistema, volta a falar, se o sistema for isolado, se não houver perda, não houver atrito aqui entre o bloco, essa superfície onde corre esse bloco, se ela for perfeitamente lisa, ou seja, não tem atrito, não vai ter perda com o atrito, a energia cinética se mantém, chega até a mola com força total e comprime essa mola. O que vai fazer? A mola vai ser comprimida e vai voltar e vai empurrar o bloco. E essa energia mecânica envolvida aí é transformada uma na outra, tá certo? Por quê? Porque a gente tem o princípio da conservação da energia. Tá bom, gente? Então, com isso, nós terminamos. Eu vou passar os exercícios com os valores para energia potencial gravitacional, potencial elástica, energia cinética e sobre energia mecânica. E eu, como tarefa, eu peço que vocês façam a leitura da OE do NEJA, referente das páginas 10 até a página 17, que trata exatamente disso. Da página 10, que fala em usina hidrelétrica, que vai explicar toda a energia, o que acontece numa hidrelétrica. A usina termoelétrica também funciona, está mostrado aí como funciona, tem até a figurinha aqui, como as caldeiras vão transformando, tá? Fazem com que a turbina se mova. E a usina nuclear. E aí temos vantagens e desvantagens
da usina hidroelétrica, vantagens e desvantagens, da usina termoelétrica, as vantagens e desvantagens, e da usina nuclear, vantagens e desvantagens. E aí, o nosso conteúdo dessa aula termina aqui, que eu quero que vocês façam essa leitura. Vou passar os exercícios referentes a essas energias e também peço que vocês procurem o nome das usinas encontradas no Brasil, no país, tanto hidrelétricas como termoelétricas, como a usina nuclear, onde se encontram, quais são elas, tá? No Brasil inteiro temos hidrelétricas e termoelétricas. Agora, a nuclear nós temos só num lugar. Então, eu quero que vocês pesquisem, façam a pesquisa. Então, para a próxima aula, que será sexta-feira, nós teremos exercícios referentes a energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia mecânica, pelo princípio da conservação. Fora isso, temos, então vamos ter esses exercícios, vamos ter a leitura das páginas 10 a 17, que são as usinas, é o assunto sobre as usinas, tá? E aí tudo descrevendo como é o funcionamento de uma usina hidrelétrica, como é o funcionamento de uma termoelétrica, como é o funcionamento de uma nuclear. E as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Fora isso, eu quero que vocês façam uma pesquisa para saber nomes e locais dessas usinas no Brasil. Tá? Acho que tá bom para hoje. Eu vou passar agora a listinha de exercícios, tá? Já já eu envio para vocês. Beijos!